Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Abril é o mês da conscientização sobre o autismo. O dia 2 foi escolhido pelas organizações das Nações Unidas para chamar a atenção da sociedade sobre essa condição que, apesar das campanhas, ainda é mal compreendida e até subestimada. O TEA, transtorno do espectro autista, tem características que se manifestam de acordo com o nível ou grau de suporte que a pessoa foi diagnosticada. Dificuldade na comunicação, na interação social, comportamentos repetitivos ou sensibilidade a estímulos sensoriais, por exemplo. Mas isso não é uma regra, e rotular pessoas que estão dentro do espectro autista como incapazes é desumano. Autistas possuem uma variedade de habilidades, talentos e potencialidades. É essencial, portanto, acolher e tentar compreender o TEA. E fundamental promover a inclusão. O Toda Mulher de hoje está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa de hoje em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada no centro do vídeo. Tenho pele clara, estou loira, visto uma calça verde, uma camisa preta e um escarpão bege. O Toda Mulher de hoje, a convidada é a psicóloga, bacharel em Direito e em Segurança Pública, doutoranda em Psicologia e escritora e policial militar e autista, Natália Batista. Seja muito bem-vinda, Natália, ao Toda Mulher de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho desse assunto, né, e desmistificar muita coisa aí para as pessoas que estão assistindo. E você tem uma história de muitos desafios, não é? Até a entender, até você chegar ao diagnóstico. Você estava me falando que você tem 20 anos de polícia, né, policial militar, e até chegar a esse diagnóstico, você passou por muitas dificuldades. Conta um pouquinho pra gente a tua história, Natália. Sim, e até muitos outros diagnósticos que hoje se resumem ao autismo, a crises do autismo. Mas eu entendo, né, que há 20 anos atrás, quando eu entrei na polícia, ou quando eu era criança, quando eu era adolescente, não tinha a quantidade de estudos que se tem hoje. Então, por exemplo, no CFO, no curso de formação de oficiais, eu só vivia desmaiando, né? Todos os meus apelidos, inclusive, giravam em torno de estar o tempo inteiro desmaiando. E na época, um médico disse que eu tinha hipoglicemia, então que a minha glicemia baixava e aí por isso eu desmaiava. Hoje eu entendo que era o excesso de estimulação sensorial, auditiva, que me levava aos desmaios, né? Porque, como meu psiquiatra já explicou, acontece algo muito parecido comigo, como uma queda de pressão brusca. Eu vou aguentando aquela estimulação até que meu cérebro desliga e aí eu acabo desmaiando. Também alergias. Há 10 anos eu culpo o açúcar refinado por sair toda empolada de determinadas situações. Hoje, depois do diagnóstico, é que eu entendi que era por conta do excesso de estimulação, de falas daquelas situações, como reuniões, palestras. E aí eu saía toda empolada da cabeça aos pés e aí eu ia procurar desesperadamente algum doce. E aí eu chegava em casa toda empolada e culpava o açúcar. Aí hoje é que eu já descobri que isso também faz parte das minhas crises. A gente fala, os especialistas explicam que o espectro é muito amplo. Muito. Não é? Você falou de características que muitos profissionais da área de medicina demoraram te oferecer, né, essa saída, não é? Porque da crise de hipoglicemia já é um efeito daquilo que você sentia antes. Não é? E quando você chegou a esse diagnóstico, o que aconteceu para ti, né, finalmente encontrar essa libertação, né, digamos que essa seja a palavra? Para mim foi uma libertação. O diagnóstico foi no ano passado, por um psiquiatra, depois eu passei por uma avaliação neuropsicológica, voltei no psiquiatra, então assim, chegou-se a esse diagnóstico, né, com uma equipe multidisciplinar. E eu gosto muito desse símbolo do quebra-cabeça do autismo, porque para mim foi isso que significou. Foi a peça que faltava para explicar minha vida.
eu passei a vida inteira ouvindo que eu era muito chata, né? Principalmente muito fresca em relação à comida, porque eu tenho uma seletividade alimentar muito grande. Então eu sou fresca, eu sinto muita dor, é porque eu tenho um limiar de dor muito pequeno, é frescura. E aí quando eu tive o diagnóstico, tudo na minha vida se explicou. Inclusive eu cheguei onde eu trabalho, eu falei assim, gente, eu não sou esquisita, eu sou autista. Então para mim deu uma explicação, foi a peça que realmente faltava para eu me entender e para começar a ter um trabalho pessoal mais voltado, de fato, para as minhas necessidades, né? Porque hoje eu consigo entender não só os meus potenciais, fazendo avaliação neuropsicológica, por exemplo, inteligências, memórias, curto, médio e longo prazo, níveis de atenção concentrada, alternada, tudo médio superior e superior, mas eu tenho necessidades, eu tenho ali situações que realmente são dificílimas para mim, para eu lidar. Dirigir é uma dessas, né? Sim. Eu com certeza, se eu fosse para ser motorista, eu ia ser considerada, já sou considerada barbeira, e eu ia ser considerada muito mais se eu tivesse que trabalhar com isso. Então, assim, tenho deficiências, consigo tentar trabalhar melhor minhas deficiências, mas focar no meu potencial, né? Naquilo que eu tenho de bom e trabalhar isso nos trabalhos que eu escolhi. O autoconhecimento ele é muito importante para todas as pessoas, né? Mas no teu caso, no caso das pessoas autistas, a partir do momento que ela se identifica ali dentro daquele espectro, dá para você parar de se cobrar, né? É uma pressão a menos. Isso. Tem muita gente que está descobrindo, né, esse diagnóstico agora, né, adulto, né? E mesmo assim vale a pena. Eu já ouvi, né, questionamentos do tipo, mas agora adulta não vai adiantar de nada. Eu disse, adianta sim, adianta muito. Hoje, coisas simples, por exemplo, eu fui no supermercado hoje de manhã. E no supermercado tem muita estimulação. É gente falando, é caixa, é muita estimulação. E eu não entendia que eu chegava do supermercado e eu precisava descansar 10, 15 minutinhos. Eu tranco meu quarto, eu fecho a janela, fico no escuro ali, ouvindo só meu batimento cardíaco. Em 10, 15 minutos eu já estou pronta para ir, por exemplo, para o trabalho, para o shopping. Mas eu não consigo ir do supermercado para um shopping, que os dois lugares têm estimulação gigantescas. E mesmo hoje, inclusive com familiares questionando, mas tem que ser assim, não, tu tem que falar mais, tu tem que ser mais simpática, que às vezes eu escuto isso, porque eu acabo sendo muito fechada, muito na minha. Eu hoje consigo falar abertamente, né, dizer assim, meu cérebro é neurodivergente, meu cérebro funciona de uma forma, ele nunca vai ser neurotípico. Por mais que eu faça tratamentos, autodescoberta, ele vai continuar sendo divergente. Né? E a tua escolha pela psicologia, ela também partiu dessa busca que você tinha? Ou foi algo que surgiu na tua vida, tu decidiu entrar na área de psicologia também? Surgiu. Não foi pelas minhas questões. Eu sempre amei estudar. Estudo desde que eu me entendo por gente, e sempre ficava lá com os meus livros, meus parceiros de vida eram os livros. Hoje, assim, olhando, fazendo essa revisita passada, eu disse assim, alguém tinha que ter visto que uma criança de 10, 11 anos, que nas férias lia 22 livros, não era muito igual às outras, né? Mas não se dava para perceber naquele momento, ou não se sabia, né? Sempre era assim, a Natália era nerd, ela é muito inteligente, então deixa ela lá, vamos, né? Ela fica lá. Pelo menos ela está estudando, né? Isso, exatamente. De alguma forma a psicologia me chamou muito a atenção, né? Eu fiz o Enem, assim, eu estava, tô sem fazer um curso agora, estava fazendo direito, tô sem fazer um curso agora e já queria emendar em um outro curso. E eu fiz o Enem por ampla concorrência, normal, passei, acho que se eu não me engano foi em segundo lugar na UFMA daqui. E eu escolhi cursar psicologia. Eu sempre quis estudar isso, eu vou agora me oportunizar a estudar isso, né? Te ajudou a escolha também? Muito. Não, e é onde hoje eu encontrei o meu caminho, assim. É onde eu sei que eu sou muito boa no meu trabalho de psicóloga. Hoje fiz 2 especializações já na psicologia, estou tentando finalizar o meu doutorado em psicologia. E é onde eu sei que eu quero passar o resto da minha vida me dedicando. Você atende as pessoas, você atua na clínica, na Sim, parte clínica? Sim, sou psicóloga clínica e é até uma questão que eu acho, assim, o maior reconhecimento do meu trabalho
é que eu nunca fiz uma propaganda de psicologia na vida. Eu tenho dificuldades nessa exposição, né? E eu tenho lista de espera hoje para setembro. Então, assim, gente, só no boca a boca as pessoas reconhecem o meu trabalho, ficam comigo bastante tempo. Eu tenho pacientes há 7 anos, paciente há muito tempo comigo. E que sempre me acompanham. Então isso para mim é onde eu vejo assim, o maior reconhecimento do meu trabalho. E eu paro e consigo reconhecer. Eu sou boa nisso. Não vou ser boa em dirigir e estacionar meu carro. Mas teve um momento que você ficou em dúvida, né? Enquanto não tinha, não é, aquele momento de muitas pressões, de não saber onde se encaixar, havia muita cobrança social. Você passou por isso? Sempre, sempre. E a cobrança, ela vai muito nisso que é uma deficiência, hoje eu encaro que é uma deficiência, que eu vou conseguir ali lidar um pouco com isso, mas eu nunca vou conseguir, como as pessoas usam erroneamente a palavra superar, né? Sim. Superar a deficiência, não existe isso, superar a deficiência. Você aprende a lidar, você aprende a viver com. Mas, por exemplo, da psicologia, você tem que palestrar sobre. Era um trabalho que eu tinha que fazer interno, para conseguir vestir esse masking, né? A gente fala muito do masking, principalmente com mulheres e meninas autistas, que o menino, a gente às vezes olha e vê ali alguma questão, mas a menina, pela própria questão social, né, que já que está sendo abordado o tema mulher, a mulher é muito adaptável, muito adaptável. Então, assim, eu tinha que palestrar, eu ficava horas, dias treinando minhas expressões faciais, me esforçando, saía de lá quase exausta, quase no ponto de desmaiar, mas fazia. Então, essas cobranças do tipo, tu tem que socializar nesse campo, sim, tu vai ter que trabalhar com gente. Pela perfeição também, não é, Natália? Tem essa cobrança. Tem, e sempre me incomodava antes do diagnóstico, porque para mim é como se... Por que para mim é tão difícil? Eu via pessoas indo falar, por exemplo, na frente das câmeras, e falava, e eu tenho que ficar, e eu fico tão nervosa, eu fico tão... para mim tão, às vezes, doloroso, né? E às vezes eu saio toda empolada, depois exatamente de um momento desse, de exposição, que eu visto o meu mask, e eu saio às vezes com calorão na pele, né? Com essa empolação, saio muito agitada, e você, por que para as outras pessoas é tão simples, e às vezes para mim é tão difícil? E hoje eu consigo entender, né? Consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, seja na polícia, seja no meu trabalho como psicóloga. Eu acordo atendendo e vou dormir atendendo. Então, eu estou o tempo inteiro socializando, mas respeitando os meus limites. Por exemplo, eu não atendo casal, eu não atendo 2 pessoas, eu atendo uma pessoa. Geralmente, as pessoas que têm autismo, também têm diagnóstico, elas te procuram, Natália? Eu tenho algumas, como eu nunca me especializei, eu sei ser autista, né? Com Entendi. O meu grau de autismo. Isso. Mas eu não sou especialista nos atendimentos com autistas, né? Então, assim, eu nem entendo tanto do atendimento. Mas eu tenho pacientes que, para mim, nitidamente tinham características neurodivergentes e que eu encaminhei, né? Vai fazer avaliação neuropsicológica, vai procurar um psicólogo, vai procurar um neuro. E aí depois a gente foi descobrindo que tinham mesmo. Então, assim, dentre os meus pacientes, tem pessoas que são neurodivergentes, né? Mas eu não sou especialista no atendimento de autista. Mas acho que você está nesse lugar, você sabe o quão doloroso, e eu gosto dessa palavra de dolorosa, porque é muitas vezes como eu sinto. Chego a sentir dor física, né, em muitos contextos, como esbarrões, a pessoa tocando, vir um abraço do nada. Aquilo para mim eu sinto dor no meu corpo. É importante esse teu relato porque a gente sabe que outras pessoas passam por isso. E a gente, ouvindo esse teu relato, nos ajuda a entender que o outro também precisa desse respeito. Eu acho que a gente tem que aprender na nossa socialização a observar antes de se aproximar. Depois da pandemia, eu acho que muita gente conseguiu entender que, olha, não pode chegar abraçando, não pode pegar, mas existem outras questões, não é? A questão de você perceber quem é o outro, aquilo que ele aceita, qual o espaço dele, que às vezes a gente precisa de um espaço, não é qualquer pessoa que pode chegar te abraçando, né? E isso a gente fala de modo geral, mas quando você olha para o outro e procura ouvir e compreender quem é o outro, fica mais fácil estabelecer esse limite.
entendeu? Inclusive na pandemia, eu dizia muito assim, gente, chegou o meu momento. Porque eu nunca gostei muito de cumprimentar, né? E de ficar eu gosto de ficar limpando as coisas, então sempre fui, por exemplo, na academia, aquela que limpa antes e depois de usar o aparelho, né? Gostava sempre muito dessas coisas da limpeza. Então, isso de usar o álcool, até hoje no meu consultório sempre tenho, eu sempre uso álcool. E eu achava maravilhoso que a gente só precisava acenar para as pessoas. Obviamente, toda a parte da pandemia não foi nada legal. Mas essa parte do não contato, eu disse, meu Deus, é o meu momento. Esse é o meu momento. Agora você falou das suas características, dos seus limites. O que seria de mais comum? Assim, a gente sabe que quanto mais cedo a criança, não é? Sim. For diagnosticada, mais chances, não é, de ter uma vida um pouco mais tranquila ela terá, não é? Sim. Né? Existem crianças que o nível 3, que eu acho que é o mais grave, não é? Sim. Então, o diagnóstico precoce, ele realmente, de fato, ajuda a melhorar a qualidade de vida. Mas existem, assim, cada pessoa tem as suas limitações. A pessoa dentro do espectro autista, isso. Não é? Mas existe algo que é comum dentro do espectro? Sim. No DSM-5, que hoje é o mais usado, né, para o diagnóstico dos transtornos, ele coloca 3 critérios que fazem parte do critério A como obrigatórios para ter o diagnóstico do autismo, né, que é exatamente os comportamentos repetitivos, problema na socialização, problema na comunicação. Esses são os mais comuns. Isso. É pré-requisito, né, para o diagnóstico. E é interessante você falar muito do espectro, e é isso que a gente tem que entender, é um espectro, ou seja, tem pessoas de diversas formas. Eu atrasei inclusive o meu diagnóstico em mais de 6 anos, porque há uns 6 anos atrás, que até é o que eu falei no outro vídeo, eu fui num psiquiatra e ele disse para mim que não tinha como eu ser autista, porque eu me expressava muito bem, porque eu olhava nos olhos, porque eu palestrava, eu dava aula, então não tinha como. E aí eu, entendi isso e segui minha vida. Foi o meu psiquiatra atual, que de vez em quando, em momentos de crise, eu recorri a ele, que disse, Natália, e foi ele que me explicou, porque, por exemplo, eu achava que eu não tinha problema na comunicação, porque eu sei que eu me expresso bem. Mas eu já fiquei chateada com diversas pessoas, porque elas contavam uma piada e eu não entendia. E ele disse, Natália, isso é problema na comunicação, não é só, às vezes, você não falar, como no nível 3, né? Às vezes essa questão de uma conversa do dia a dia, você às vezes se isolar, se chatear porque você não entendeu. Hoje aconteceu isso. Uma amiga minha me mandou um meme, na verdade era um vídeo de um homem falando que, bem ruim inclusive, que ele falava que tinha que dar um bolo na mulher antes de realmente encontrá-la. E eu falei assim, gente, eu ia adorar ganhar um bolo. Eu pensava que era uma fatia de bolo que a pessoa ia dar. Ela, Natália, não foi isso. Não é? Isso. Aí o meu psiquiatra explicou, isso é problema na comunicação. Então, assim, o problema na socialização não é porque eu dou uma palestra, não é porque eu consigo falar, socializar, cumprimentar as pessoas, que eu não tenho, porque às vezes eu tenho que sair correndo daquele lugar para poder me regular. E a gente vai saber já, vai conversar sobre isso depois do intervalo, sobre como a sociedade precisa mudar, o quanto a sociedade precisa mudar, o quanto já mudou, e a importância de leis, né, que dão essa visibilidade, né, para o autismo, para essa questão que é tão necessária e urgente. Né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a conversa com a Natália continua, a gente espera. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a psicóloga, policial militar, bacharel em Direito e escritora autista, Natália Batista. Olha só, no Maranhão, algumas leis que garantem direitos aos autistas e também pais ou responsáveis estão em vigor. Leis oriundas da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos conhecê-las? Para os autistas, o mundo pode parecer um labirinto de sensações intensas e desafiadoras. O autismo é um espectro de condições neurológicas
que afeta a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e processa informações. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo na parte da comunicação, socialização, interação e padrões comportamentais. O que a gente consegue observar em um autista é a parte comportamental, certo? São padrões de comportamento restritos e estereotipados, também são as estereotipias vocais ou motoras que trazem com que a gente observe que aquele indivíduo tem alguns traços autísticos. No Maranhão, leis aprovadas na Assembleia Legislativa promovem direitos fundamentais, acolhimento e compreensão para os autistas e suas famílias. Inclusão, informação, respeito e leis que garantem acessibilidade e qualidade de vida são essenciais para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E por falar em leis destinadas aos autistas, fruto do trabalho dos deputados estaduais, algumas delas já estão em vigor em todo o estado. A Lei 11.456 de 2021 garante atenção integral do sistema de saúde ao diagnóstico precoce e o atendimento terapêutico multiprofissional de pessoas com TEA. Já a Lei 11.805 de 2022, conhecida como Lei Antifogos, proíbe a soltura de fogos de artifício de estampido acima de 100 decibéis. A norma foi pensada também para proteger os autistas com algum tipo de sensibilidade auditiva. Os maranhenses também contam com a Lei 11.911 de 2023, que dispõe sobre a prioridade no atendimento aos pais ou responsáveis de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. Inclusão também no lazer e na diversão. A Lei 11.633 de 2021 garante que uma vez por mês os cinemas do estado abram suas portas para uma experiência sensorialmente adaptada, com menor luminosidade e som reduzido. Uma sessão de cinema dedicada a pessoas com transtorno do espectro autista. Garantias que promovem o bem-estar e oportunidades iguais a quem, para a sociedade, pode parecer diferente. Leis que são instrumentos poderosos na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora para todos. É muito importante para ele e para a família também se sentir inserido, né, nesse momento de lazer, não só em casa, mas não só na escola, que também tem a questão da escola, mas no lazer, de sair do ambiente de casa, do ambiente de rotina, para estar num ambiente desse de diversão diferente para eles. Hoje é muito difícil ter esses espaços, né, para eles, e é muito importante na socialização, já que para eles é tão... a gente tem essa dificuldade deles interagir com outras crianças, então ter um ambiente, com o silêncio bom, com a luz baixinha, do jeito que eles gostam, é maravilhoso, né? Então, importante é a existência dessas leis, não é, que garantem direitos. Você falou que há um tempo atrás, há 20 anos, quando você não entendia o que você tinha, né? Quais eram os seus limites, você disse que sofria muito. Sim. Não é, Natália? Na tua opinião, você acha que a sociedade ela mudou, tem mudado com relação a essa compreensão do que é o TEA? Eu acredito que sim, né? Eu acredito sempre que a gente está evoluindo. Eu sei que às vezes é difícil de acreditar, né? Quando a gente vê até algumas matérias falando de humanidade, mas eu acredito que a gente está sempre evoluindo. Eu sou de uma época, né? Eu vou fazer 39 anos esse ano, em que, por exemplo, a minha seletividade alimentar era resolvida ou no deixa ela com fome ou em bater até comer, né? E hoje, por exemplo, às vezes até quando eu falo assim, eu não como isso, eu vejo as pessoas dizendo assim, então tá tudo bem. E principalmente, eu tenho falado com muitas mães de crianças autistas
e que eu vejo cuidado ali. Esse cuidado, esse respeito, diz assim, meu filho ele se desorganizou dessa forma, então assim, esse entendimento que ali o que está acontecendo com a criança não é uma birra, é uma crise, que ali ela não quer socializar, ela não quer beijar ou abraçar todos os parentes que chegam lá numa festa, e aí hoje se fala em respeitar isso que a criança, né, quer, o que ela não quer. Então hoje eu vejo muitos comportamentos que na época que eu era criança, era adolescente, eram impensáveis. Então cada vez que eu vejo isso, eu tenho mais esperança, né? E a gente fala muito de inclusão. Olha, a lei que oferece, não é, um dia no cinema, uma sala azul, que proporciona esse lazer para as crianças que têm autismo. Imagina você levar seu filho ao cinema, né, para assistir um filme que é adaptado para não te provocar, né, aquela sensação ruim, não é? Porque no cinema a gente sabe que o barulho é grande, as luzes, né? E aí você ter, por exemplo, aqui no Maranhão, um dia, uma lei que determina um dia específico, não é, para uma sessão de cinema para autistas, é uma vitória. Sim, principalmente porque você está dando visibilidade, né? Dizer assim, até para as pessoas que não tem ninguém que tem autismo na família, mas passa, já escuta, já tenta procurar entender um pouquinho melhor, um pouquinho saber mais, né? Eu acho que a coisa que mais prejudica o ser humano, a humanidade, é a ignorância. Então, sempre que a gente dá visibilidade a um tema, a inclusão, eu achei tão legal quando você começou falando para as pessoas que têm deficiência visual. Então, esses pequenos detalhes, as pessoas não têm que estar à margem de nada por conta de suas deficiências, elas têm que estar ali. É esse contato que humaniza todos, seja típico, seja neurodivergente, seja pessoas com deficiência. É isso que vai humanizar as pessoas. E você vai quebrando barreiras, porque, assim, você estava falando há pouco, né, que as mulheres têm a capacidade maior de disfarçar, não é? Que é o masking, a gente chama de masking. Disfarçar alguma questão que ela tem, não é? Alguma deficiência, porque tem vergonha, de certa forma, não é? Não estou dizendo que é o seu caso, que seria uma vergonha, mas a gente compreende do ponto de vista da mulher. Sim. A mulher, ela costuma disfarçar mais, ela costuma engolir mais, ela costuma sofrer mais calada, né? Então, assim, quanto mais você dá visibilidade, dá oportunidade para que as pessoas falem e se sintam incluídas dentro de uma sociedade que te ouve, que dialoga contigo, é mais seguro, não é? O objetivo dessas leis são essas. E que tipo de deficiência você acha que ainda existe nessa rede de atendimento das pessoas com autismo? Existem ainda está faltando muita coisa? Falta. Eu sei fazer a diferenciação da minha vivência enquanto criança e adolescência, que não existia nada disso, para o que eu vejo hoje. Eu vejo as pessoas hoje mais se manifestando nas redes sociais, brigando, vendo assim, olha, aqui diz que tem inclusão, mas não está tendo, por exemplo, em escolas. Então, eu vejo que ainda tem muita essa necessidade, especialmente com as crianças autistas, né? Eu estou falando de um lugar onde o meu desenvolvimento foi muito no acerto e erro, porque eu não tive os tratamentos. E hoje, quando eu vejo que já existe, eu fico muito feliz, que eu disse assim, gente, eu tenho certeza que se eu tivesse tido os tratamentos, as coisas talvez não tivessem sido tão dolorosas para mim como foram, mas que ainda não alcança todas as crianças. O acesso ainda é deficiente, assim, nesse sentido, não é? Ainda já melhorou, já estamos evoluindo, mas ainda falta. Você me falou que é escritora, aliás, eu tenho dito aqui, desde te apresentado como escritora. Me fala sobre o seu trabalho também, Natália. Quais são seus livros? Eles falam sobre o quê? Eu tenho 2 livros publicados, o Desencontros e Desencantos, que foi o meu primeiro livro lançado em 2015, e o Simplesmente Alice em 2017. E esse ano eu vou lançar o Caminhos de Pedra, até julho desse ano está saindo. Sempre são romances. Eu tenho meus hiperfocos, né? Faz parte de um dos pontos do critério B do autismo, né? Que tem que ter 3 do critério A e pelo menos 2 do critério B, né? E o hiperfoco está lá dentro. E a literatura sempre foi meu hiperfoco, né? Eu digo,
Já teve uma vez que na Academia Maranhense de Letras, fazendo uma palestra sobre literatura, perguntaram por que você escreve? Eu digo, para não enlouquecer, porque eu acho que foi meu suporte a vida toda. E eu sempre gostei de romances, e eu tenho os meus autores preferidos. O primeiro, que é o Desencontros e Desencantos, ele se passa na Inglaterra, no início do século XIX. E aí, como eu gosto muito de estudar, as pessoas que estão próximas de mim dizem que eu fico inventando motivo para estudar. Então ali eu realmente mergulho na cultura, no que as pessoas se alimentam, como elas se vestem, qual é o relevo, qual é a distância. Às vezes eu abro maps para saber, na era vitoriana, então a carruagem de 2 cavalos, ela anda quantos quilômetros por hora, ela vai poder fazer isso aqui, tem que descansar à noite, fazer todos esses cálculos me encanta. Então sempre são romances, porque sempre foi o meu hiperfoco. Já o Simplesmente Alice, eu alio um pouco a psicologia, é um romance contemporâneo, e eu sempre escrevo 2 livros ao mesmo tempo. Por exemplo, o terceiro eu estava escrevendo junto com o quarto, o primeiro eu escrevi junto com o segundo, porque é uma espécie de compensação, né? Um é um romance de época, extremamente lento, o outro já é bem mais rápido e mais contemporâneo. E nesse, do Simplesmente Alice, ele é o primeiro de uma série que eu quero desenvolver, que chama Nas Profundezas da Loucura, que é sempre que um personagem principal ele vai ter um diagnóstico psiquiátrico. E mesmo assim, eu não quero que o que esteja em voga é o diagnóstico. Eu quero que seja a pessoa. Na verdade, o diagnóstico não pode definir a pessoa, não é exatamente. Algo que se busca. Na hora que você fala sobre vários tipos de deficiência, não é o diagnóstico que define a pessoa. Na verdade, a pessoa é muito mais, vai além, não é? O diagnóstico é algo que você... Exatamente. Todos temos alguma neurose, algum diagnóstico sobre alguma coisa, não que isso seja ruim, né? Não que ninguém vá morrer por isso, mas eu acho que o diagnóstico não pode ser o ponto foco. Perfeito, e é por isso que eu tento valorizar ali a vida da pessoa e dentro de um romance. E o terceiro também é um romance de época, só que agora no início do século XX. Né, que é uma imigrante italiana para o Brasil. Então, assim, sempre estudando muito e tentando aliar esses meus amores aí, a psicologia, a literatura, os romances. Muitos amores. A gente já viu aqui que você é uma pessoa de sucesso, não é? Que está conseguindo vencer, né, esses desafios diários. Nós todas, mulheres inclusive, temos desafios diários. Temos que lidar com a violência de todas as formas, em todos os dias. E você acaba se tornando um exemplo para muitas outras mulheres que são autistas também, que têm ou não têm o diagnóstico, mas também uma mulher que batalha pelo seu ideal, pelo seu desejo para que se realize. Sim. E qual a tua mensagem, Natália, para essas mulheres que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, sejam elas autistas ou não? Qual a tua mensagem? Aproveitando que a gente está, né, nesse mês que é o mês que é destinado à conscientização sobre o autismo, mas a gente tem que falar sobre o autismo sempre. Sim. Né? São 365 dias, às vezes 366 dias no ano, né? Mas a gente sempre tem que falar sobre isso, porque são assuntos, são temas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só assim a gente vai aprender. Verdade. O que eu tenho para dizer é uma coisa que eu falo, inclusive, para meus pacientes todos, né? Todos nós temos deficiências e todos nós temos potenciais e habilidades. Todas as pessoas, neurodivergentes, neurotípicos, com deficiência ou não, todos temos deficiências e todos temos habilidades. Se eu focar apenas na minha deficiência, eu não vou conseguir ir muito longe, porque eu estou destinando toda a minha energia psíquica, emocional, para aquilo que eu não sou muito boa. Por exemplo, se eu fosse virar uma motorista, talvez eu penasse muito e não conseguisse nenhum emprego. Quando a gente conhece a gente, você falou do autoconhecimento e para mim o verdadeiro poder é o autoconhecimento. Porque o poder ele nunca diz respeito ao outro, ele diz sobre a gente mesmo. Sim. Quando você foca no teu potencial, quando você foca, isso aqui eu sou boa e eu vou investir a minha energia psíquica, meu tempo nisso aqui, me desenvolvendo mais nisso aqui, eu consigo ir mais longe. Então a minha mensagem é: foquem no que vocês têm de bom, né? Foquem no que dá esse brilho nos olhos, foquem no que de fato você percebe que você pode fazer diferença no mundo,
né? Porque eu acho que essas nossas habilidades, elas são tão necessárias e elas vão se complementando. Eu não tenho habilidade nisso aqui, mas o outro tem. E aí a gente vai se completando, a gente vai se humanizando mais, aprendendo essa convivência. É isso. E eu aproveito para dizer, gente, bora focar também no respeito, bora focar também, acabar com esse preconceito e compreender que ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é diferente, a gente tem que respeitar essas diferenças do outro. Eu queria te agradecer imensamente a participação no programa Toda Mulher. De novo dizer que você é um exemplo para muitas mulheres, te desejar muito sucesso e dizer que a gente está aqui à disposição quando você lançar seu terceiro livro, avisa pra gente que teremos o maior prazer de falar sobre isso. Aliás, o mês de abril também é o mês da literatura, não é? Da literatura infantil, e a literatura, ela faz muita diferença na vida da gente. A leitura em si faz diferença na vida da gente. Então, os 22 livros que você leu na infância, com certeza, só te trouxe coisas positivas. Um livro nunca traz nada de negativo para a vida de ninguém. Não, nem que seja o português, a gente está aprendendo. Nem que seja o português, a gente está aprendendo. Então, Toda Mulher de hoje fica por aqui. Muito obrigada a vocês também pela audiência. Acompanhe as reprises na nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.